como colocar o nome do atendente nas conversas do WhatsApp e eu quero te explicar o porquê isso é tão importante para o atendimento do WhatsApp Business da sua empresa. Para que essa função serve? Ela serve para a gente identificar quem está realizando o atendimento. Se você tem múltiplos atendentes no WhatsApp, a partir de 2, já fica a partir de 3. 2 a gente não consegue administrar, né? A gente olha para o lado e a gente sabe quem respondeu ao nosso cliente. Mas a partir do terceiro atendente para lá, a gente tem empresa aqui com mais de 30 atendentes no WhatsApp. A gente tem cliente que tem aqui em um único número do WhatsApp. Mas a partir do terceiro atendente, a gente não consegue fazer essa gestão, saber quem está atendendo nossos clientes, analisar atendimentos e melhorar processos internos da empresa. Então, o nome do atendente, a priori, ele é o primeiro identificável, né? Quando o cliente entra em contato e vê o nome do atendente na conversa, ele já consegue entender quem está atendendo ele, e você, como o gestor da empresa, também consegue saber, né, quem está fazendo a tratativa desse atendimento, e você consegue analisar se esse atendimento está sendo bem feito ou não. Então, a gente começa aqui pelo nome do atendente na conversa, mas a gente consegue enxergar quais as possibilidades que isso aqui funciona e como você consegue implementar isso na sua empresa, o que é mais importante. A única forma de conseguirmos fazer essa implementação é utilizando o sistema de gestão de atendimento, não tem como. Mas eu vou te explicar a razão de você ter que usar um sistema de gestão de atendimento. Vamos supor que você tem um escritório, a gente atende muitos escritórios aqui, contadores, advogados, a gente tem empresas de tecnologia que prestam suporte, atendimento ao cliente, via WhatsApp, e tem necessidade de ter mais de 6 atendentes. Temos empresas aqui com 18 atendentes, escritórios com 18 atendentes, com 20 atendentes, 25 atendentes, em um único número. E por que isso se faz necessário? Olhar para um sistema de gestão de atendimento? Porque de fato você perde a gestão, então você precisa gerir esse atendimento. E convenhamos, o atendimento ele é um pilar importante da empresa. Se a gente precisa do atendimento para prospectar cliente, para atender cliente, para crescer nossa empresa, o WhatsApp ele se torna uma ferramenta fundamental para o atendimento e troca de mensagens com os clientes. E você precisa gerir isso. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar aqui é, a partir do momento que você insere um sistema de gestão de atendimento, e aqui é um risco, eu vou colocar aqui entre parênteses que começa a ser um risco para a sua empresa, a gente precisa olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais de 2018. Se você troca mensagens comerciais e nesses atendimentos, no escopo do atendimento, o seu cliente te envia algum dado pessoal, CPF, data de nascimento, nome, esses dados que identifica, né, ele como uma pessoa natural, você está atuando a sua empresa de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque você recebeu, você se tornou, a gente chama de um agente, né? Você está tratando dados desse titular. O problema é, eu tenho 3 atendentes, 4 atendentes. O problema é, ele tá te dando um dado pessoal para você executar uma tarefa específica. Se ele te forneceu o dado porque você está executando um serviço, aqui a gente tem um escopo específico de usabilidade desse dado pessoal. O problema é que nenhuma outra pessoa pode ver esse dado pessoal. E o problema é, nenhuma outra pessoa pode ver, né, esse atendimento desse departamento. Vamos supor que ele está abrindo uma empresa, por exemplo, você precisa de alguns dados. Um MEI, por exemplo. Então, um atendente que é responsável pelo atendimento ao cliente e não pela abertura da empresa não pode ter acesso a esse dado. Difere a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente começa a entrar num ambiente que muitas vezes a gente não conhece por falta de informação, e até porque a Lei Geral de Proteção de Dados é complexa não só para... Se é para a gente aqui que estuda a respeito e desenvolve um sistema baseado nela, imagina para o empresário que não tem muito acesso. Então a gente começa a entrar em ambientes aqui que ferem a Lei Geral de Proteção de Dados. E como o sistema de gestão de atendimento, ele acaba colaborando para essa gestão e para a seguridade da sua empresa. Eu vou dar um resumo. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é a segurança da informação. O que é a segurança da informação? Uma vez que você tem mais atendente na empresa, esses atendentes eles precisam ter login, ter senha,
ter verificação, passar por verificação de 2 fatores para acessar um. Vou te explicar aqui. O sistema de gestão de atendimento ele trabalha assim forma. Você tem o WhatsApp aqui e tem o sistema de gestão de atendimento aqui. Você integra o WhatsApp no sistema de gestão de atendimento e todo o seu time acessa o sistema de gestão de atendimento, não mais o WhatsApp. Então você começa a ter múltiplos atendentes aqui no sistema que atendem o seu WhatsApp. E esse sistema aqui ele vai servir para você cadastrar os atendentes da empresa, cadastrar os setores, gerar relatórios, analisar atendimentos, avaliações de atendimento e por aí vai. E vou abrir uma aspas aqui, não é um software caro, é totalmente acessível, tá? Vou deixar aqui claro para a gente poder alinhar aqui. Então, assim, a partir do momento que eu sou cliente, você tem vários atendentes, aqui normalmente é aplicável em empresas que têm muitos atendentes, é aplicável em empresas que precisam gerenciar o atendimento, é aplicável em empresas que trabalham com dados pessoais não só pessoais como sensíveis, mas eu vou focar aqui só no pessoal para não ficar muito complexo. Então, o cliente acessa o sistema, manda uma mensagem para sua empresa e escolhe um setor de atendimento e um atendente desse setor específico atende esse cliente. Aqui a gente tem otimização de processo, otimização de atendimento. E não só isso, aqui a gente tem, primeiro, seguridade de informações, porque esse atendente entrou na conta dele, ok? E entrou com login e senha. E não só isso, ele atende um setor específico, então a gente tem um escopo fechado de atendimento e não tem mais acesso a outros setores. Se esse atendente ele é do setor de atendimento ao cliente, ele não tem acesso ao setor fiscal e nem aos documentos do setor fiscal que são trocados aqui. Então ele fica fechado em escopo. Então a gente tem a segurança de dados aqui, que muitos escritórios aqui por todo o Brasil que utilizam o nosso sistema têm se beneficiado com relação a isso. Então a gente já tem governança de dados, né? A gente tem aqui a segurança, porque o seu atendente precisa logar. A gente tem a governança de dados, porque a gente sabe quem atendeu quem, qual horário, protocolo de atendimento, ok? Então você consegue ter esse respaldo. E por fim a gente tem a gestão de risco. A gestão de risco ele diz respeito a você utiliza o seu escritório pessoal para atender a sua empresa. E suponhamos que os seus clientes mandam um documento para você, documento que identifique esse cliente, esse titular. Se você perde esse número, se acontece alguma eventualidade com esse telefone, algum furto, alguma eventualidade, o que acontece com esses dados pessoais? O que está na sua responsabilidade como o termo que a gente utiliza é o agente de tratamento de dados, porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade é totalmente da empresa. O que acontece? E tem outro cenário que é pior, né? Eu tenho múltiplos atendentes. Aí o atendente, ele atende um assunto que é pertinente à empresa no telefone dele. E se acontecer alguma coisa com esse atendente, ele sai da empresa, por exemplo? Como é que você acessa essa história de atendimento? Então, assim, o sistema de gestão de atendimento, ele vai te possibilitar centralizar todo o atendimento da sua empresa no WhatsApp. O WhatsApp é utilizado por 98%. Está instalado em 98% dos celulares com internet no Brasil. Então, ele vai te possibilitar centralizar todo esse atendimento de todos os setores em uma única plataforma que fica na sua empresa. A partir desse momento, independente do que aconteça com o seu telefone, independente do que aconteça com o seu cliente, o seu atendente, no caso, vai ficar tudo aqui. Uma recomendação final, vou finalizar esse vídeo aqui. Uma recomendação final é, beleza, eu trato dados pessoais aqui dos meus clientes, esse telefone, esse WhatsApp, ele precisa estar seguro. Então a gente super recomenda que ele fique no escritório. Beleza, fique no escritório. Não saia com esse telefone para rua ou outra coisa, porque você está resguardando o seu cliente, principalmente. Então, assim, porque assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se tornou uma lei fundamental da seguridade do seu cliente. E quando a gente olha para os dados dos nossos clientes, a gente precisa entender que é de responsabilidade nossa e que a gente está garantindo um direito que é dele. Então a gente precisa entender que a partir do momento que a gente troca documentos no WhatsApp, deixou de ser uma simples troca de mensagens, principalmente quando tem dados pessoais. Passa a ser um tratamento de dados que a sua empresa
é responsável, tá bom? Então, assim, eu comecei o vídeo falando sobre o nome do atendente e quis trazer um pouco mais sobre informações para vocês, porque, assim, não adianta procurar quando acontece alguma coisa, né? Normalmente o empresário procura uma solução quando está em frente ao problema. Eu já estou tentando alertar. E o Dropdash, que é o sistema que a gente oferece aqui, ele é R$ 25 por atendente. É um dos mais democráticos. Apesar da gente ser pioneiro em múltiplos atendentes no Brasil, e eu digo isso com muito orgulho, porque a gente foi um dos pioneiros de fato, uma empresa 100% nacional, a gente concorria com os Zendesk, com empresas gigantes. A gente foi pioneiro nesse segmento e a gente entendeu muito o nosso público. Por exemplo, hoje a gente atende muito escritório de contabilidade, de advogados, e a gente não colocou o atendimento de IA, porque a gente entende a complexidade dos atendimentos que acontecem nesses setores. Se acontece algum eventual problema, você vai culpar a IA nesse atendimento? Não tem como, tem que ser um responsável desse setor respondendo esse cliente, não tem como botar IA. Por enquanto não nesses atendimentos aos clientes, tá bom? Então, espero que eu tenha de alguma forma não só sanado a dor, a dúvida, né, com relação ao nome do atendente, o atendimento, te dá personalização, te dá rastreabilidade, como também explicado melhor sobre como funciona o sistema de gestão de atendimento, que é super acessível. Você consegue configurar em 2 minutos na sua empresa, conectar atendentes, configurar setores e utilizar. E resguardar não só a sua empresa, né? Resguardar o seu cliente. Proteger o patrimônio mais importante de qualquer empresa, né? Que são os clientes, são os nossos clientes. Tá bom? Fico por aqui. Foi um prazer compartilhar um pouco de informações desse mundo de Lei Geral de Proteção de Dados junto com o WhatsApp, com a nossa ferramenta. Caso você tenha alguma dúvida, comente aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, dá um like. Se não é membro aqui, na verdade inscrito no nosso canal, pode estar se inscrevendo também para receber futuras dicas aí de como gerenciar melhor seus atendimentos via WhatsApp, respaldado completamente na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados também, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê em próximo vídeo. Obrigado.